Ai, que dorcicolo. Torcicolo. Como é o nome? Aqui estamos para mais uma análise muito pedida, muito querida, muito desejada, muito almejada, muito solicitada. A análise do Joey Goldenberg da Star. Eu não pretendia fazer uma análise dessa série, mas depois que eu assisti a última temporada, eu pensei, eu preciso falar mal. Eu preciso meter o pau nessa série. Eu preciso fazer um vídeo unicamente para falar mal dessa última temporada, que foi terrível, que foi péssima, que foi horrorosa. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos reclamar. A primeira temporada é a mais bem escrita e isso não é por acaso, ela é baseada em um livro com o mesmo nome. Essa saga tem 3 livros, inclusive o 4º livro vai ser lançado em abril desse ano. E aí a gente pensa, 4 livros para 4 temporadas, certo? Errado. Na primeira temporada já tem algumas mudanças do livro pra série, mas isso é normal, é de se esperar, toda adaptação tem as suas mudanças. Eu não li os livros, e vamos combinar que você também não, mas eu pesquisei algumas coisas sobre eles, inclusive o que muda do livro pra série. Pelo que eu entendi, mas posso estar errada, se eu estiver errada, me corrija, mas a partir da 2ª temporada, a série e o livro já começam a se distanciar. Eles têm os mesmos personagens, mas não necessariamente a mesma história ou a mesma ordem de acontecimentos. Na primeira temporada, você tem uma história interessante, personagens interessantes, dramas interessantes. A 2ª temporada continua boa, inclusive ela é a minha favorita. Temos a 3ª temporada que é legal, mas poderia ter acabado nela. Porque quando chegamos na última temporada, a gente percebe que ela se tornou um negócio vazio, sem alma, sem sabor, que tá ali unicamente para dar dinheiro para a Netflix e não tem história, não tem nada, é só um negócio que rabiscaram no papel e falaram pros atores, toma, atua aí essa porcaria. Uns personagens sem graça, uma trama ruim, podemos dizer ruim, sabe, mal feita. Um plot twist podre, meu Deus, aquele plot twist, terrível, 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 terrível. Mas antes de chegar nessa bomba que foi a 4ª temporada, vamos falar sobre o declínio do Joey. Joey Goldenberg, o nosso primeiro Fleabag, o nosso narrador nada confiável. O Joey sempre foi um personagem controverso, ele tem comportamentos terríveis, mas que por algum motivo são aceitos pelo público. Como, por exemplo, ciúmes possessivo, perseguição e obsessão por suas vítimas, matar pessoas, inclusive suas namoradas. Mas tem uma fórmula mágica por trás do Joey que faz as pessoas gostarem dele, mesmo ele sendo um personagem horrível. Ele é um cara bonito e charmoso. Se o Joey fosse um personagem visualmente feio, eu duvido que as pessoas iam gostar dele tanto assim. Sabe por que eu duvido? Porque essa fórmula mágica não é de hoje. Fizeram o mesmo com Dexter, fizeram o mesmo com Hannibal, fizeram o mesmo com Joey. Atores bonitos e charmosos cativam o público e aí as pessoas esquecem que o personagem é horrível. Mas outra coisa que esses 3 personagens têm em comum é que o Joey, o Dexter e o Hannibal são personagens muito bem escritos. E é por isso que o Joey da primeira temporada é o melhor de todos, porque ele foi muito bem escrito. Quando você começa a prestar atenção na narrativa dele, você percebe que o tempo todo ele deixa claro que não é uma boa pessoa. Mas ao mesmo tempo tem um cenário que justifica as ações dele e você fica dividido entre meu Deus, que horrível, mas até que aquela pessoa mereceu. A partir da 2ª temporada, a série para de trazer esse sentimento ambíguo de amor e ódio pelo personagem e começam a transformar ele num tipo de anti-herói, quase glamourizando o comportamento tóxico dele. Na primeira temporada, no primeiro episódio, assim que ele vê a Becky, ele já mostra a sua primeira red flag. Ele começa a observar o comportamento dela e só porque ela tava sem sutiã, ele acredita que ela tava provocando ele. O Joey tem a falsa ideia de que ele é um cara muito inteligente, que só ele sabe o que é bom pras pessoas, o tempo todo ele tá julgando os outros personagens e se acha melhor do que eles. Por exemplo, as amigas da Becky, e ele fez questão de falar que elas eram fúteis e vazias, e ele teve a pachorra de dizer que ele é o único feminista que existe. Não o único homem feminista, o único feminista. A audácia do cara de achar que ele entende as mulheres melhor do que as mulheres. Ele também nunca foi um narrador confiável. Durante um certo tempo, na primeira temporada,
a gente só conhece a Beck pela visão do Joey, que não é muito positiva nem muito saudável. Então, às vezes, ela tem uns comportamentos que a gente fica, meu Deus, garota, qual que é o seu problema? O que tem de errado com você? Só que a gente esquece que estamos sendo influenciados pelo Joey, pela narrativa do Joey. E quando a gente lembra que o Joey é maluco da cabeça, é possessivo, é um stalker, aí, ok, Beck, faz sentido você não querer ficar com ele no primeiro momento que ele apareceu na sua porta. Outra coisa que fez as pessoas gostarem do Joey é que ele não é sádico, ele não é cruel, ele tenta ser bom e a gente vê esses dois lados do personagem. Por um lado, ele mata a namorada, mas por outro lado, ele ajuda o Paco, por exemplo. Ele é um personagem que existe pra te incomodar, pra te deixar confuso. Ok, ele ajudou um menino que sofre com a mãe, com o padrasto, e nossa, que legal o Joey ajudando ele. Mas ao mesmo tempo, ele está perseguindo uma menina, e ele vai matar essa menina. Eu gosto dele ou não gosto dele? Eu não sei o que sentir pelo Joey. Aparecem personagens insuportáveis que estão ali justamente pra você torcer pela morte deles. A amiga da Beck, o ex-namorado da Beck, eles são insuportáveis, mas isso é proposital, porque a gente tá tão envolvido no charme do Joey que a gente até torce pra ele matar as pessoas. E ao mesmo tempo, ele não é um serial killer, ele não é um assassino em massa, então cada assassinato é um dilema, cada assassinato é, meu Deus, e agora? O que o Joey vai fazer pra se livrar dessa? Na primeira temporada, a gente não sabe ainda se o Joey vai ser pego ou não, então quando ele se mete em algumas situações de perigo, onde ele pode ser pego, dá aquela ansiedade, porque você não sabe se vai dar merda ou não, você não sabe se torce pra ele ou não. Também temos a Beck, que é uma personagem cheia de defeitos, é uma personagem muito humana, ela sempre entra em relacionamentos ruins, ela é insegura, ela se sabota, ela tem problemas financeiros e a gente vê ela se virando sozinha, ela tem problemas com o pai e a família perfeita dele, ela tem traumas, tem aquela amiga insuportável, mas todo mundo já teve uma amizade insuportável, que a gente tinha aquela amizade, mas a gente não sabia por que a gente mantinha aquela amizade. Então a Beck era uma personagem muito humana, muito cheia de defeitos, e era interessante ver como o Joey lidava com esses defeitos, porque ao mesmo tempo que ele queria alguém pra salvar, alguém pra proteger, ele não gostava dos defeitos dessa pessoa. Então a primeira temporada de You é ouro, é linda, é cheirosa, é saborosa, tem cor, tem sabor, tem dilema, tem drama, faz você ficar... Engasguei. Faz você ficar do lado do stalker, faz você ficar do lado do assassino, faz você ficar com raiva de um personagem e querer que esse personagem morra, mas você não pode ficar com raiva desse personagem porque você está sendo enganado pelo Joey. Então, na primeira temporada, o Joey mostra o tempo todo que ele não é o mocinho, mas você fica tão encantada pelo charme dele que você acredita que ele é um mocinho. E aí, chegamos na segunda temporada. A segunda temporada é a minha favorita por causa da Love. Na segunda temporada, vemos a relação do Joey com a sua mãe, e aí faz sentido porque ele é do jeito que ele é. Ele quer ser amado, ele quer alguém pra proteger, ele quer alguém que ame ele incondicionalmente, ele quer ter controle porque ele tem medo do abandono. Diferente da Beck, a gente conhece a Love logo de cara, ela é encantadora e um pouco misteriosa, extremamente intensa, e em 2 episódios ela já tá completamente apaixonada pelo Joey. E quando eu revi a série, eu percebi que essa intensidade e essa paixão tão rápida era o tempo todo uma red flag, porque o personagem que se apaixona tão intensamente pelas personagens é o Joey, e ele não é um cara bacana. Nessa temporada, o Joey tá na defensiva, porque ele ainda sofre pelas coisas que ele fez com a Beck, e ele não quer machucar outra pessoa, então ele foge da Love, e a Love lá em cima dele, fazendo biscoito, fazendo salgado, fazendo doce, falando, eu te quero, eu te quero, eu te quero, e ele, eu não quero, que eu vou te matar. No final, ela também ia matar ele. Também temos a vingança da Candace, a ex-namorada do Joey. E pelo que eu vi no livro, ela tá morta, então ela não tenta se vingar do Joey. Foi uma coisa que rolou só na série. E é doido, porque quando ela aparece, parece que ela é a vilã tentando prejudicar o Joey, mas na verdade, ela tem razão de querer se vingar. Ele enterrou ela viva e matou o irmão dela. Mas a série não faz dela a mocinha, parece que ela é a vilã
vilã e o Joey tá sofrendo na mão dela. Nessa temporada, a gente ainda não sabe se o Joey vai ser pego ou não, então o suspense ainda se mantém. A dinâmica Joey e Love é muito interessante de assistir porque eles são muito parecidos, eles são intensos, eles são emocionados e eles cometem crimes. Eles meio que espelham o comportamento um do outro. E aí tem a família problemática da Love. E o Joey tenta ser um bom namorado, mas ele nunca sabe o que esperar da Love. Pra mim, eles fazem um lindo casal. E se juntar os dois, eles saem gabaritando o código penal. No fim da segunda temporada, quando o Joey é preso na gaiola pela Candace, ele estava disposto a assumir a culpa, a pagar pelos seus erros, a ser preso, porque ele percebeu que um cara como ele nunca conseguiria viver normalmente na sociedade. Mas é claro que a série não acabaria desse jeito, então eles transformaram a Love em uma assassina e engravidaram ela. E aí temos a terceira temporada. Aqui, a série tava beirando o cansaço, um pé na cova e outro fora. Se eles tivessem terminado a série aqui, seria perfeito, mata o Joey, mata a Love, acabou, lindo. Ou se, sei lá, eles tivessem seguido os livros, porque aí pelo menos a história continuaria interessante. Essa temporada só foi boa, só foi menos cansativa, porque dessa vez a gente tinha uma dinâmica, a gente tinha a Love e o Joey. Aqui começam os conflitos no matrimônio, o fato do filho do Joey não gostar dele, a vizinhança, que é o inferno, o Joey tentando controlar a sua obsessão, a Love tentando lidar com a mãe e a família e a morte do irmão, os dois tentando se entender e escondendo um corpo juntos. A dinâmica Joey e Love foi o que salvou a terceira temporada. Eles poderiam ter acabado aí, ou pelo menos poderiam ter seguido os livros, mas não foi isso que eles fizeram. E aí chegamos na quarta temporada. Eu não consigo expressar o meu desgosto e o meu descontentamento com essa temporada horrorosa, podre. Primeiro, que o Joey vira um herói. Na primeira temporada, a gente ficava dividido, gosto dele, não gosto dele, meu Deus, ele faz umas coisas muito erradas, não sei se tá certo. Nessa temporada, não tem isso. Não tem nada de inovador nessa temporada. A investigação britânica é só um Sherlock Holmes ruim. Não sei por que dividiram em duas partes, porque não sei qual das duas partes é pior. Nessa temporada, o Joey vira professor e, como sempre, ele tá tentando ficar longe de problemas, mas depois de 3 temporadas com o mesmo enredo, o mesmo problema, perde a graça. É sempre a mesma coisa, ele não quer se meter em problemas, e aí encontra uma mulher interessante, bonita, vulnerável, se mete na vida dela e a história se repete. Depois de 3 temporadas com a mesma narrativa, dá cansadinha, né? E todo mundo é rico, todo mundo é chato, todo mundo é insuportável. E como sempre, o Joey se aproxima dessas pessoas ricas e se acha melhor do que todos eles. Em todas as temporadas, ele se acha melhor do que os ricos. E só tem rico. Na série inteira, só tem rico na série inteira. Pelo amor de Deus, cara. Faz um pobre aí, lascado, que nem a Becky. Aí esse povo rico, chato, não tem problema na vida e vai arrumar problema. É um que gosta que mijem na cara dele. É outra que o problema da vida dela é ser boazinha demais. Tem 2 personagens que não têm carisma, que não tem reações, que não tem personalidade. Dá pra ver que os roteiristas escreveram elas unicamente pra serem ricas. Dá pra ver que eles não se esforçaram em desenvolver personagens, eles pegaram moldes, padrões Netflix e foram distribuindo pela série. As mortes não têm impacto nenhum, por mim, pode morrer todo mundo. E vamos falar da personagem Kate. O que foi isso? A Becky tinha uma história e foi a melhor de todas. A Love era rica e mimada, mas tinha um irmão problemático, tinha uma mãe escrota, tinha um pai ausente e era doida. A Kate, sabe qual que era o dilema da Kate? Eu não quero ser herdeira. O meu pai é muito malvado e eu não quero ser herdeira. Ai, meu amor, uma hora dessas, não desce, meu bem. Ó, travou aqui. Não desce. Me desculpa, mas não desce. Quem? Eu vou... Quem? Me fala quem vai se identificar com essa personagem. Fala pra mim. Eu também. Nossa, Kate, eu entendo super o que você tá passando, cara. Eu também não quero ser herdeira. Eu quero ser uma mulher independente.
uma hora dessas? O Joey dessa temporada beira o ridículo. O plot twist é que tem um cara chamado Papa Rico que tá matando os ricos e stalkeando o Joey, e agora o Joey tá atrás desse assassino. O plot twist é que o Joey era o assassino o tempo todo, numa vibe bem Clube da Luta. Primeiro, que depois que esse alter ego apareceu, a sensação que eu tive é que eles tiraram a culpa do Joey e colocaram nesse alter ego. Sendo que na primeira temporada, a série já deixou claro que o vilão da série é o Joey. Quando você coloca uma outra personalidade, parece que o vilão é a personalidade e não o Joey. Então tudo que vocês construíram até agora foi pra jogar no lixo? Nessa última temporada, é tudo muito conveniente. A gente já entendeu que o Joey não vai ser pego, então não tem suspense, não tem mistério. Tudo é muito conveniente, como as mortes acontecem, como o Joey se livra dessas mortes, como esse alter ego aparece pra ser o vilão e o Joey o mocinho. Então tudo nessa última temporada é ruim porque ela só existe pra render, pra dar dinheiro. Então ela não tem alma, ela não tem desenvolvimento, ela não tem criatividade, ela é só um negócio sem alma e sem vida. É uma pena, mas não me surpreende porque a Netflix tem o dom de estragar as próprias séries. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, de dar like, de comentar e, se você quiser, de virar membro também, tá bom? Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo.